Vamos pensar num poder tão imenso que é capaz de dividir mares, de aniquilar exércitos inteiros. A Bíblia está cheia de histórias assim, né? Eventos que não só teriam moldado uma nação, mas que, segundo os próprios textos, abalaram as bases do mundo antigo. Nesta análise, a gente vai investigar o eco, ou talvez o silêncio, que esses eventos deixaram para trás. Olha só, o ponto crucial aqui é o seguinte: a Bíblia não descreve milagres secretos. Muito pelo contrário, ela afirma com todas as letras que o mundo inteiro estava de olho. Como a gente vê aqui nessa citação do livro de Êxodo, as nações vizinhas não só sabiam o que estava acontecendo, elas estavam paralisadas de medo. E é aqui que a gente chega no coração do nosso mistério. Se um trovão divino realmente ecoou pelo mundo antigo com tanta força, por que o resto dos registros históricos parece tão silencioso? É exatamente essa desconexão que a gente vai explorar agora. Para a gente entender o tamanho do problema, precisa ficar bem claro. Não estamos falando de pequenos incidentes locais. A Bíblia descreve catástrofes em escala imperial, eventos que, se aconteceram de fato, teriam deixado cicatrizes profundas nos registros de todas as nações daquela região. Pensa só na escala disso. A maior superpotência da época, o Egito, com a economia e a sociedade em ruínas. O próprio Sol parando no céu. E um exército assírio inteiro, 185 mil homens, dizimado numa única noite. Isso não são só milagres, né? São eventos que reescreveriam a história. E mesmo assim, parece que o mundo não notou. Então, vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso, o Egito, a nação que supostamente sofreu a mais terrível demonstração de poder divino. Se alguma civilização deveria ter um trauma nacional duradouro, com certeza seria o Egito. O que a gente vê aqui é um paradoxo fascinante. De um lado, a narrativa bíblica pinta um Egito de joelhos, devastado pelas pragas. Do outro, a gente tem a realidade histórica, que é confirmada até pela própria Bíblia mais para frente. Faraós invadindo Judá, saqueando o templo de Jeová, sem demonstrar o menor receio. Como isso é possível? E essa é a pergunta central, né? A falta de medo, a interferência constante nos assuntos de Israel, o saque do templo. O comportamento do Egito simplesmente não combina com o de uma nação que teria sido traumatizada por esse Deus. Por quê? Agora, vamos para o nosso segundo caso, a Assíria. Aqui, a Bíblia conta um dos milagres militares mais espetaculares de todos, a destruição do exército de Senaqueribe bem na frente dos portões de Jerusalém. 185 mil. Vamos parar um pouco para pensar nesse número. A perda de um exército desse tamanho seria uma catástrofe sem precedentes. Seria um golpe que poderia alejar o Império Assírio e mudar todo o equilíbrio de poder no Oriente Próximo. E aqui o mistério fica ainda mais profundo. A gente tem duas versões que são totalmente conflitantes. A bíblica descreve uma intervenção divina milagrosa. Já a versão assíria, que está gravada no famoso Prisma de Senaqueribe, conta uma história de vitória, onde o rei de Judá foi preso como um pássaro na gaiola e forçado a pagar um tributo pesadíssimo. Nenhuma menção a um desastre militar. Nada. Essa citação que vem da própria Bíblia é muito reveladora. O oficial assírio está zombando, colocando Jeová no mesmo patamar de todos os outros deuses de nações que eles já tinham conquistado. Isso não soa como a fala de alguém que teme um Deus famoso por destruir exércitos. Eles agem como se nunca tivessem ouvido falar dos supostos milagres do Êxodo. E aí vem a grande ironia. Poucos anos antes disso, essa mesma Assíria tinha aniquilado o reino do norte de Israel, que também adorava o mesmo Deus. Eles não demonstraram medo nenhum naquela época. Por que teriam medo agora? Nosso terceiro e último caso nos leva à Babilônia, o império que finalmente conseguiu conquistar Jerusalém. Bom, se a reputação de Jeová fosse tão real e temida, os babilônios deveriam ter chegado perto do templo dele com o máximo de cuidado, certo? Mas não foi nada disso que aconteceu. A Bíblia descreve um saque metódico, quase burocrático. Eles catalogaram tudo, levaram os tesouros como se estivessem esvaziando um almoxarifado qualquer. Nenhuma hesitação, nenhum ritual de proteção, nada. Eles agiram como se Jeová fosse só mais um deus de um povo derrotado. Tá, agora, uma objeção justa pode ser feita. E se os inimigos de Israel simplesmente esconderam suas derrotas humilhantes? A ideia de uma conspiração de silêncio é uma possibilidade. Vamos dar uma olhada nisso. Os argumentos a gente já conhece. Os egípcios não iam querer registrar a própria humilhação. Senaqueribe mentiria para salvar sua reputação. E claro, talvez os documentos que provam tudo isso simplesmente se perderam com o tempo. À primeira vista parece fazer sentido.
Só que o problema aqui é a escala. Um império perdendo seu exército inteiro ou uma nação entrando em colapso econômico não é um segredinho de Estado. Isso teria consequências gigantescas que os vizinhos e os rivais não só teriam notado, como também teriam explorado e registrado. E esse é o ponto-chave. Não se trata de um único rei escondendo um fato vergonhoso. Estamos falando de um silêncio internacional. Para que a teoria da conspiração funcione, todos os vizinhos, egípcios, hititas, babilônios, fenícios, teriam que ter feito um pacto para nunca mencionar esses eventos cataclísmicos. É uma suposição bem difícil de sustentar. Isso nos traz a uma ferramenta lógica muito útil, a navalha de Ockham. Basicamente, o princípio diz que a explicação mais simples, aquela com menos suposições, geralmente é a mais provável. Então, qual seria a explicação mais simples para esse silêncio absoluto? Uma conspiração internacional ou alguma outra coisa? E é aqui que a gente chega à tese central desta análise. E se a gente estiver fazendo a pergunta errada desde o início? E se essas histórias nunca foram escritas para o mundo lá fora? A conclusão que se propõe é que essas narrativas não eram registros históricos feitos para o mundo, mas sim uma poderosa literatura interna. Histórias contadas por um povo, para aquele mesmo povo, com um objetivo muito claro: construir a sua identidade e a sua teologia. Olhando por esse ângulo, as histórias fazem todo sentido. Elas não servem para registrar fatos para estrangeiros, mas sim para criar uma identidade, para dar um sentido ao sofrimento e, talvez o mais importante, para transformar fraqueza política em força teológica. O pequeno reino de Judá podia ser conquistado, mas nas suas histórias, o seu Deus era o mais poderoso de todos. E isso nos deixa com uma última reflexão. Independentemente da historicidade, o que essa análise revela é o imenso poder das narrativas. As histórias que contamos para nós mesmos definem quem nós somos. E isso nos leva a perguntar: qual é o poder de uma história contada apenas para o nosso próprio povo?